Eu abro as asas e preparo a alma para respirar. E a vida é bem mais leve quando a gente está bem. Sensacional. Vamos começar então. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu coloquei isso no post que eu anunciei essa live com a Cris, mas todos nós temos uma criança interior. E essa criança interior, ela muitas vezes ela é esquecida, ela é ignorada, e ela não pode ser esquecida, não pode ser ignorada, porque ela influencia diretamente o adulto que a gente é hoje. Sobre isso a gente vai conversar com a Cris Coach, com a Cris Souza. Vou te chamar, tá, Cris? Que vai dar uma aula pra gente aqui, com certeza. Sempre maravilhoso conversar com a Cris. Ai, bom dia! Bom dia, Laura. Tudo bom, minha linda? Tudo bem? Que prazer te ter aqui, Cris. Nossa, que honra, que prazer e que honra. Muito obrigada por estar aqui, viu? O prazer é todo meu. É uma delícia falar com você. Você é uma alto astral assim, contagiante. Contagiante de forma positiva. E ainda mais o tema que a gente vai trazer, que você sabe que está aqui dentro do meu coração, né? Que é a Do menina meu dos também. meus olhos. Então, a Uhum. gratidão é toda minha por você, pelo convite que você me fez. Ai, gratidão, gratidão mesmo, Cris, é a palavra aqui. Te apresenta para as poucas pessoas que podem não te conhecer nessa live. Então, vamos lá. Eu sou Cris Souza e eu gosto de me apresentar de uma forma diferente. Eu sou filha do Deus Altíssimo, sabe, do nosso Deus. Eu sou filha amada, eu sou filha cuidada. Então, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina que está no coração de Deus. Por que eu gosto de falar, de começar assim? Depois disso, aí eu sou a filha da Janete e do Vanderlei, eu sou a mãe da Raíssa e do Christian, minhas crianças que já estão com 32 anos e com 23 anos, mas continuam sendo minhas crianças. Sou irmã da Sempre. Caterine, da Janaína, da Tayane, do Juninho, enfim. Depois disso tudo, aí eu sou Master Coach, eu sou treinadora Febracis, né? Aí vem todo o lado profissional. Mas essa sou eu. Por que eu gosto de começar assim, Laura? Porque é muito importante as pessoas saberem a quem que elas estão ouvindo. Porque o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. A quem que as pessoas que estão aqui hoje, a quem que elas estão dando o seu tempo? O que que elas vão escutar? De onde é que vem? Quem é essa mulher que acredita que vai trazer algo para agregar na minha vida? E os meus princípios, os meus valores precisam estar muito claros para as pessoas saberem que sim, eu vou ouvir alguém que eu sei, que eu conheço quem é. Então essa sou eu, treinadora, mas uma mãe que ama, apaixonada pelos seus filhos, assim, que continuam sendo os meus meninos. E um deles até está aqui dormindo no quarto, a outra, minha filha, está lá em Salvador. Mas a gente está conversando sempre. Essa sou eu. Não, os filhos são sempre nossos bebês, nossas crianças mesmo, né? Eles crescem, mas a gente continua, assim, sentindo isso, né, no nosso coração. Essa questão que você falou dos valores, ela é tão importante, né, Cris? Porque às vezes a gente não para, muitas vezes, muitas pessoas não param para identificar realmente quais são os seus valores. A gente tem uma noção ali meio longe, né? Mas não para realmente para fazer esse mergulho interior, identificar os seus valores. E isso é transformador, porque quando a gente sabe os próprios valores, fica mais fácil, vamos dizer assim, da gente ter uma vida congruente com esses valores. E o sentimento de paz interior, ele é imediato. Quando você está vivendo a vida de acordo com o que você acredita, de acordo com os teus princípios e valores, né? É verdade. E muitas vezes, quando as coisas dão errado e a gente não consegue entender, mas meu Deus, eu fiz tudo certinho, eu planejei tudo, por que que não está acontecendo? É porque tem algum valor, algum princípio, alguma coisa ali dentro que provavelmente esteja sendo negligenciada. Aí eu até me programo, me preparo, mas lá dentro, aquela coisa que está lá, assim, bem no cantinho, fala assim,
Você vai estar infringindo algo que é muito importante. Então, dá um jeito onde entra a autossabotagem, onde entra a procrastinação e as pessoas não conseguem entender por que elas programam e não conseguem. Com certeza, se você vasculhar, você vai perceber que tem algum valor ali sendo passado em cima, sendo completamente destruído. Conseguindo entender os valores, aí as coisas fluem muito tranquilamente. Muito mais facilmente. E a criança interior, Cris? Todos nós temos, né? Nossa criança interior. Tem gente que acha que não, quando a gente fala em criança interior, ai, que é isso, né? Que papo mais infantil. Não, não, não. Todos temos, queira você ou não. Aí começa a conversa de gente grande. Por quê? É muito importante, Laura. As pessoas têm sim. Todos nós temos uma criança interior. Eu trazer para não ficar trazendo muito para o lado abstrato, o que é essa criança interior para as pessoas que são mais racionais, mais cognitivas? É o nosso inconsciente, são as nossas lembranças, são as nossas memórias, são os nossos aprendizados durante a vida. Então, para ficar uma forma mais fácil, mais didática para as pessoas entenderem, tudo aquilo que eu e você, quando nós éramos crianças, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós presenciamos na nossa infância, de coisas boas e coisas ruins. Né? Então, se na minha infância eu via pai e mãe ali se amando, se respeitando, com amor, com carinho, eu, quando criança, olhava para aquele casamento e falava assim, nossa, que coisa mais linda, casar, ser esposa, ser marido é muito bom. Quando eu crescer, eu quero ter um marido e uma esposa. Mas se na infância eu vi pai e mãe brigando, se desrespeitando, pai bebendo, chegando bêbado em casa, batendo, pai brigando com as crianças ali, mãe cansada, estressada, falando, eu tô cansada, eu faço tudo por vocês, vocês não valorizam. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos quando criança, isso ainda está guardado na nossa memória. E isso forma a nossa criança interior, porque é exatamente essa criança que é o nosso lado emocional que vai nos impulsionar ou vai nos paralisar. São o que a gente chama das nossas crenças, as nossas verdades. É importante as pessoas saberem que quando a gente fala de crença, não tem nada a ver com religião. Crenças são aquilo que eu acredito, são as minhas verdades. E as minhas verdades é que me impulsionam ou que me puxam, me freiam, me paralisam. Então, a primeira coisa muito importante saber é que sim, existe essa criança interior e essa criança que são as nossas memórias, elas estão influenciando ativamente em tudo o que a gente vive, tudo o que a gente faz e todos os resultados que nós temos. Aí fica a pergunta, sabendo que essa criança existe e que essa criança tem esse poder todo, não é importante começar a conhecer essa criança e começar a entender como conversar, como controlar essa criança? É uma boa pergunta, não é verdade, Laura? É uma ótima pergunta e é uma pergunta fundamental que todos nós temos que fazer, né? Até porque eu não consigo lidar com o que eu não conheço ou com o que eu não identifico. Então, o primeiro passo realmente é a gente saber que essa criança interior existe, identificar essa nossa criança interior, para aí sim a gente começar a lidar com ela da melhor maneira possível. Não é verdade? Como é que a gente faz isso, Cris? Como é que... Vamos começar do começo, então. Como é que eu paro para olhar para essa criança interior? Para identificar a minha criança interior? A primeira questão é você parar para ter a consciência de que essa criança existe. Uhum. Então, vamos lá. Passos a passo. Primeiro, a partir do momento que eu tenho a consciência, opa, existe sim uma criança. Porque todos nós temos lembranças, temos memórias. Cris, eu não lembro nada da minha infância. E tem várias pessoas que falam isso, eu não lembro nada da minha infância. O fato de você não lembrar da tua infância não quer dizer que você não tenha infância, não teve infância, e que essas lembranças elas não estejam guardadas. A questão é que elas estão no subconsciente, elas estão no inconsciente, mas as lembranças existem. Cris, mas quando eu era muito pequenininha, a fase de bebê e a fase de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, isso não tem lembrança mesmo não, né? Tem. Pode não ter a consciência do que estava acontecendo, mas tem sim todo o emocional envolvido.
E é nessa hora, Laura, que é muito importante as pessoas saberem que sempre se pergunta, mas minha filha, meu filho está fazendo 1 aninho, 2 aninhos, vou fazer festa de aniversário. Eu vou gastar dinheiro para fazer festa, para comprar bolinho, bolo, doce, convidados, fazer um investimento por uma questão que não vai nem lembrar. Pai, mãe, a criança pode não lembrar dos detalhes da festa, mas a importância que aquela festa teve emocionalmente, a sensação de todo mundo olhando para ela, de todo mundo cantando parabéns, de todo mundo batendo palma, aquela emoção gerada no dia do aniversário faz todo sentido para ela e ela tem essa lembrança emocional. Então, sim, primeiro passo é saber que essa criança existe e que essa lembrança, ela é forte. Ela pode estar no inconsciente. Próxima pergunta. Cris, por que que algumas pessoas, elas lembram da infância e outras pessoas não lembram da infância? Não é verdade? Aí eu quero que as pessoas que estão aqui, elas digam, comece a anotar aqui e fala assim, eu lembro. Ou, Cris, eu não lembro de grande parte da minha infância, só para a gente saber se as pessoas estão realmente entendendo e participando disso que a gente está falando, tá? Aí Uhum. coloca coração, uma joinha se tiver lembrado e não se não lembrar da tua infância, certo? Então, alguma forma da gente interagir aqui. E Quando não aproveitando lembra, esse teu. pode dizer. Desculpa, só fazendo um parênteses, aproveitando esse teu pedido aí de participação. Quem estiver gostando, coloca o coração para a gente saber também, né? Se achar que essa conversa faz sentido, aperta o aviãozinho aí, compartilha com quem não está aqui. Vai que dá tempo da pessoa chegar aqui, mas depois também eu devo deixar essa live salva, né? Então dá para as pessoas assistirem, que esse realmente é um assunto essencial, né? Mas continua, Cris, continua. A gente está falando por que que as pessoas, algumas lembram e outras não lembram. Para você Uhum, ter noção disso, o que que é muito importante as pessoas saberem? A nossa mente, né, como eu estou fazendo o MBA em Neurociência com o doutor André Davim, pela Febracis, uhum. então está Ó. trazendo muita consciência de como a mente funciona. E vamos lá, bem rapidamente. Nosso cérebro é dividido em hemisférios, esquerdo e direito. O esquerdo é o lado cognitivo, é o lado racional, é nossa programação, dos nossos projetos, os nossos desejos, coisas que a gente se planeja para fazer. É o conhecimento. Mas o lado direito do nosso cérebro é o lado emocional, as nossas lembranças, as nossas memórias, memórias positivas e memórias negativas. Todas elas estão alojadas do lado direito do cérebro, ok? Então, outra consciência. Criança interior existe. Segundo, esquerdo e direito significa razão e emoção. Eles têm efeitos completamente diferentes no nosso comportamento, certo? E quando a gente entende razão e emoção, a gente consegue entender também que a função da nossa mente é nos proteger. O que a mente faz é proteção o tempo inteiro. Nós temos que sobreviver. Então a mente faz tudo, programa tudo para que eu sobreviva. Então eu sei que eu tenho que dormir, eu sei que eu tenho que comer, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa. E a mente sabe disso. Eu sei que eu tenho que aprender as coisas. Só que a mente funciona por dois critérios únicos. Ou é fazer com que você sinta muito prazer, então é a busca do prazer e a fuga da dor. Então a mente, para te proteger, ela vai estar o tempo inteiro tirando você de dores e levando você a sentir prazer. Por isso que o doce, o açúcar, a música, ambientes são tão prazerosos. Porque a mente gosta do prazer e está sempre impulsionando você a viver aquele prazer. E aí, muitas vezes, tem coisas que você fala, não, isso machuca, isso é dolorido. Ela vai fazer com que você sabote, que você procrastine, porque ela está querendo fazer você fugir da dor. Entende? Razão e emoção. Então, baseado nisso, a mente vai estar querendo afastar você das dores do teu passado. Então, se você na sua infância, se a sua criança interior, ela na tua infância, ela viveu coisas difíceis, doloridas, se ela viu dor, se ela viu briga, se ela viu ali palavras de agressão,
se continuam me ouvindo. Olá, Tá me ouvindo? agora voltou. Eu te escutei até o palavras de agressão. Você falou, né? Se você, quando Tá. criança, se a criança ouvia palavras de agressão, até aí eu ouvi. Aí eu acho que depois travou. Tá. Então, é exatamente isso. As crianças, elas têm lembranças da infância, positivas e negativas. Então, se na tua infância você vivenciou momentos de dor, de sofrimento, a tua mente vai fazer com que essa lembrança daquele momento, ela seja Bloqueada. sucumbida, ela Uhum. seja bloqueada Mas para ela te tá lá. proteger, porque ela está lá. Só que cada vez, se ela não fizer isso, cada vez que você lembrar daquela dor, lembrar daquela surra, lembrar daquele castigo, ou lembrar daquela cena, você vai sofrer novamente. E a mente não quer te proteger do sofrimento, da dor? Então ela pega toda aquela lembrança, tira do seu consciente, joga para o inconsciente, para que você não tenha o ressentimento, que você não fique sentindo novamente. Tudo de novo. Só que a imagem, a lembrança, a dor ainda continua no inconsciente. A tua criança interior ainda tem aquela lembrança e aquela dor. Só que você esquece. E sabendo que razão programa, emoção executa, são as nossas emoções que nos impulsionam ou nos paralisam. E se a minha criança interior, mesmo que eu seja inconsciente, está no comando das minhas ações, porque elas são as nossas emoções, cada vez que eu quiser fazer alguma coisa, que essa criança sentir que vai doer, ela não vai deixar a gente fazer. Ela Aí vai entra a literalmente procrastinação, entra várias outras coisas que a gente autossabotagem. conhece, né? É a forma mais simples que eu tenho de explicar o que é a procrastinação e a autossabotagem. Então, se você que está assistindo essa live está se pegando procrastinando, é porque a tua criança interior está te protegendo de alguma dor, de algo que ela não quer viver. Se você está se auto-sabotando, é a mesma coisa, porque na tua infância você viu, aprendeu alguma coisa, trouxe isso como verdade absoluta, jogou essa verdade para o inconsciente, mas é o teu emocional que está te impulsionando, está te paralisando. Quando as pessoas agem por impulso e depois se arrepende, é exatamente o mesmo caso. E aí eu quero perguntar aqui, quem é aqui que já fez alguma coisa, depois se arrependeu e daria tudo para voltar lá atrás e mudar aquele comportamento, aquela palavra, aquela atitude, aquela ação? Quem é que se arrependeu? Se alguém aqui fez alguma coisa e se arrependeu, joga coraçãozinho aqui para eu poder entender. Não precisa dar a mãozinha não, né, Cris? Não precisa levantar a mãozinha, só põe o coração que a gente vai entender o recado. Joga o coraçãozinho que a gente entende. E o quanto que a gente daria tudo, né, Laura, para voltar no tempo e mudar um comportamento, que sabe que esse comportamento, ele em vez foi por impulso, foi por raiva, foi por medo, foi por dor. Agir e não agir também. Muitas vezes eu quero muito fazer alguma coisa e vou lá, mas na hora de fazer, eu não consigo e eu recolho. Quantas oportunidades nós perdemos porque não conseguimos agir, né? Então tá aí mais um pouquinho de explicação aqui. Eu queria poder ficar só prestando atenção na live, sem ter que pensar nas perguntas, Cris. Mas vamos lá, olha só. Se quiser pergunta, pode vir fazendo. Pois é, e quem quiser perguntar também, eu estou tentando ficar de olho aqui no chat, né? E a gente aproveita essa interação da live que é tão legal. Mas vamos lá, o primeiro passo a gente falou, claro, que é identificar, né? É saber que ela existe, aceitar que ela existe, porque é um fato, e identificar essa criança interior. O segundo passo seria acolher essa criança, não é verdade? Eu gosto de falar, Laura, deixa eu dar um exemplo aqui para as pessoas ficarem mais atentas. A gente já entendeu que existe a criança. Segundo passo, eu acredito que antes de acolher, é trazer um pouquinho mais a fundo essa consciência, é trazer a lembrança. Quais foram as frases que você, criança, ouviu na tua infância? Quais foram, quando você fala mãe, quais são as frases típicas da sua mãe?
Qual é a lembrança que você tem dela? Era uma mulher que brincava, sorridente, que abraçava, que fazia carinho, que elogiava, que te dava tempo de qualidade, sentava com você para ensinar os exercícios, ensinava o que era certo e errado com amor e carinho? Ou era uma mãe que nunca tinha tempo, uma mãe que brigava, uma mãe impaciente, uma mãe que castigava, que só cobrava? Da mesma forma, pai. Era um pai que estava ali presente, é um pai provedor, é um pai amoroso, carinhoso, ou era um pai também ríspido, rígido, criança que não tem vez, faz o que eu mando, não faz o que eu faço? Quais são as frases da sua infância? Frase de mãe, frase de pai. Quais são os sentimentos que você tem da tua infância? E nesse momento, Laura, as pessoas normalmente elas começam a justificar. Ah, mas meu pai e minha mãe tinham esses problemas. Era problema financeiro, era problema de doença, era problema do trabalho. E nós, adultos, começamos a justificar o que nossa infância, o que eles fizeram na nossa infância, o que aconteceu com a gente. Isso é um erro. Nós não estamos, quando a gente tem a consciência, nós não estamos julgando pai e mãe. Porque hoje, muito provavelmente, nós somos pais e mães. E quantos erros nós cometemos com os nossos filhos, por falta de conhecimento. Então, o segundo passo é não julgar, mas trazer à consciência o que realmente aconteceu. Você não tem como cuidar de uma criança se você não sabe o que foi que essa criança passou. Quais foram os sentimentos que essa criança traz até hoje dentro do coraçãozinho, dentro da mente dela. Então, o segundo passo é identificar frases, acontecimentos, situações, traumas. Cris, mas a minha infância foi maravilhosa, meus pais foram perfeitos. Muita gente pode trazer esse questionamento. Aí eu pergunto, você é perfeito? Você é perfeita? Não, eu estou longe da perfeição. Se você, meu amigo, minha amiga, está aqui, não é perfeito e tem essa consciência, é porque os teus pais não foram perfeitos. Então, trazer essa consciência, sim, com clareza. E existe até uma ferramenta, né, Laura, que se depois as pessoas tiverem interesse, manda mensagem para você, pede, que são as perguntas terapêuticas, que ajudam a trazer essa consciência. Né? Então, busque, peça ajuda para você ter essa consciência. Aí, depois que você tem essa consciência, aí vem o amor. O terceiro passo é você acolher essa criança. Amar, porque criança faz criancice. Menino faz meninice. E a gente começar a amar essa criança interior. Amar de que forma? Primeira coisa, como é que essa criança gostava de ser chamada na infância? Se a pessoa se chama Márcia, Marcinha. É Cris, era Crisinha. É Paulo, Paulinho. Oh, amor, meu querido. Qual é a forma doce que a criança gostava de ser chamada? Porque é assim que você tem que começar a conversar com a sua criança interior. É assim que você vai amar, que você vai acolher. E tendo a consciência que essa criança interior aqui... Laura, eu tenho tanta coisa para dizer, eu espero que dê tempo. Eu vou deixar você falar, então. Vai. Qualquer coisa você me interrompe, você... Pode deixar. Okay? Gente, é muito importante, eu vou trazer uma forma mais fácil de vocês entenderem. Imagine um filme lá que você está assistindo, onde tem um gigante destruindo completamente uma cidade. E lá embaixo a cidade, todo mundo olhando para cima, morrendo de medo daquele gigante, correndo, e aquele gigante vindo assim, destruindo tudo. E todo mundo correndo. Nesse momento, a câmera que está filmando, ela entra dentro do peito do gigante. Lá dentro do peito, aparece um homem pequenininho, magrinho, franzino, com uma mesa de controle enorme. Quem está controlando o gigante é aquele homenzinho pequenininho que ninguém vê. Todo mundo na cidade olha para cima e vê o gigante. Mas quem está no controle é o homenzinho. Mas todo mundo vê e tem medo do gigante. Quem está destruindo a cidade é o gigante. Quem é que está no controle? É o homenzinho. Se esse gigante vai destruir a cidade ou se ele vai construir uma cidade, depende
das lembranças do emocional desse homenzinho, dessa mulherzinha pequenininha que está com a mesa de controle. E esse homenzinho, essa mulherzinha que está aqui dentro, que está aqui dentro de mim e de você, é a nossa criança interior. Então, se nós, na nossa infância, fomos validados, fomos elogiados, é exatamente essa criança que sabe quem ela é, que tem sim o senso, a crença de capacidade fortalecido e tem a crença de merecimento alto, ela vai construir em vez de destruir. Agora, se essa criança na infância ela teve lembranças de dor, essa criança muitas vezes, e aí eu quero que você que está ouvindo essa live preste bastante atenção, quais foram as promessas que você se fez na sua infância. Quando eu crescer, ninguém mais bate em mim. Quando eu crescer, ninguém me humilha. Quando eu crescer, ninguém mais mexe, toca em mim. Ninguém mais abusa de mim. E eu vou falando, eu estou me arrepiando todinha, completamente. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo essa live que precisavam ter essa consciência. Quando eu crescer, ninguém mais me deixa para trás, ninguém mais me abandona. Quando eu crescer, eu vou me tornar um pai e uma mãe que vai amar os filhos, que vai cuidar, que não vai brigar, que não vai castigar, que não vai gritar com os seus filhos. São promessas que nós fazemos na nossa infância. E nós crescemos. Só que nós crescemos racionalmente. A nossa criança, por falta de conhecimento, muitas vezes a nossa criança continua sendo criança. Só que nós crescemos. E como estamos grandes, estamos crescidos, agora nós estamos no comando de um gigante. Muitas vezes, antes eu era uma criança, um homenzinho pequenininho, agora eu me tornei um homem grande, forte, bombado, todo tatuado. Por quê? Ninguém mexe em mim, ninguém mais toca. Eu mando, eu brigo, eu sou forte. Às vezes, uma mulher que era pequenininha, uma menina pequenininha, que era frágil, o que ela cresce? Ou ela cresce uma mulher linda, maravilhosa. Por quê? Ela precisa ser amada e a forma que ela sabe de ser amada é chamar atenção. E aí usa decote, usa uma saia pequenininha, usa muita maquiagem, usa o exterior para chamar atenção, para esconder o interior, que está ali uma crença de não merecimento, uma crença de incapacidade, que aprendeu que o dar para as pessoas, o oferecer para as pessoas, na época pequenininha, eu tinha que fazer tudo certo, eu tinha que dar a nota certa para minha mãe, eu tinha que ajudar a fazer a casa, eu tinha que fazer e dar resultados. Então eu cresço acreditando que o meu valor está em fazer, em dar, em gerar resultados. As pessoas me amarem pelo que elas veem. Mas por dentro existe uma mulher, uma criança machucada, que simplesmente queria ser amada com defeitos. E a gente consegue ver. Ou, tanto homem quanto mulher, em vez de ser um homem muito forte, bombado, uma mulher muito, desculpem a palavra, muito gostosa, que se ama, que quer ser vista pela aparência, ou é o completamente oposto. Eu engordo. Por quê? Na minha infância, seja homem ou seja mulher, na infância essa criança ela foi de alguma forma abusada. E o abusador virou para ela e falou: você sabe por que eu não faço isso com a sua irmã ou com o seu irmão? Porque eles são gordinhos. Você é linda. Você é lindo. Você me atrai. Essa crença fica na criança e ela entende: opa, se eu ficar gorda, ninguém mais mexe em mim. Se eu ficar gordo, eu tenho proteção. E aí eu cresço, ela cresce e se torna um adulto obeso. Porque a gordura é uma capa de proteção emocional. E aí as pessoas estão fazendo regime e não conseguem emagrecer. Porque existe um valor interno, inconsciente. Uma crença limitante de que a gordura protege. Estar bonito, estar bonita é fragilidade. E tem várias e várias crenças. Eu quero que quem está ouvindo aqui comece a entender os seus resultados hoje com um link da sua infância, com o que você aprendeu na tua infância.
E hoje, Laura, como eu sei que a maioria das pessoas que te ouvem são pais e mães, consciência. O que você está fazendo? Quais são as memórias que você está gerando nos teus filhos? Quais são as cobranças que você está fazendo? Quais são as crenças que, por melhor que sejam as suas intenções, quais são as crenças que você está incutindo nos teus filhos? Será que o seu filho e a sua filha são amados simplesmente por serem seus filhos? Ou para eles serem amados, para eles terem valor para você, eles têm que levantar cedo, têm que arrumar a cama, têm que fazer o dever, têm que organizar, colocar roupa no lugar, guardar sapato, têm que ajudar a arrumar a casa, têm que tirar notas boas na escola. Será que o teu filho pode errar? Ou se ele só tem valor na hora que ele faz as coisas certas? Você ama, você elogia seus filhos o tempo inteiro? Ou você só elogia quando ele te traz um resultado? Ou quando ele faz algo? Faz alguma coisa. Porque uma das coisas muito comuns é quando a criança está ali na mesa que ela não quer comer, primeira coisa, que coisa feia. Tanta criança passando fome e você aí com um prato de comida na mesa. Nossa, como eu fiquei triste com você, porque você não quer comer. E aí essa criança, ela nem tá com fome, mas porque ela quer ser amada, ela começa a comer. E cada vez que ela começa a comer, ai, que menina linda, como mamãe te ama quando você come direitinho. Ai, que menino, que inteligente, como eu gosto quando você estuda. Como você tem valor para mim quando você tira notas altas. E quando faz alguma coisa de errado, é só castigo. Ah, fez errado? Tira o videogame, tira o celular, tira a brincadeira. Eu não estou aqui trazendo uma apologia a tirar, não tirar, fazer ou não fazer. Eu quero que você tenha consciência, porque existe a forma certa. Você pode tirar? Sim. Você pode tirar o videogame? Pode tirar. Você é que sabe como é que é a criação que você está. O que eu estou trazendo para você é a consciência de como fazer. Não quer dizer que você não vai corrigir. Por exemplo, tá ali com um prato de comida, a criança não quer comer. Se você fizer isso, dar carinho na hora que ela come e ser indiferente na hora que ela não come, para que ela sinta e ela te obedeça, você está criando nessa criança a crença de, primeiro, ela não é amada por quem ela é. Ela só é amada se ela fizer o que você quer. Então, ela vai fazer o tempo inteiro para chamar a sua atenção. Mas se você não der carinho para ela, se você só der carinho na hora que ela tem o resultado também, ela vai estar o tempo inteiro acreditando que o valor dela é em provar para você, te dar resultados, te dar provas de que ela merece ser amada. Agora, pior ainda, é você fazer com que ela faça, falar que ama quando ela está fazendo, e na hora que ela traz o resultado, por exemplo, prova de escola. Você fala para ela que ela é importante se ela estudar. Ela estuda. Na hora que ela tira a prova, faz a prova e tira um 10, e ela vem toda feliz para te mostrar, você vira para ela e fala assim, não fez mais do que a tua obrigação. Eu estou pagando, você tem que estudar mesmo. E aí o que acontece? A crença dela, ela só tem valor na hora que ela faz, ela não tem valor na hora que ela merece, porque ela não mereceu nenhum elogio. Então os resultados também não são importantes para ela. Sabe o que acontece? Essa criança cresce e se torna um workaholic. Trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia. Ele é um trator em fazer. Mas na hora que ela tem o resultado, vamos supor que o resultado seja financeiro, acontece alguma coisa e essa pessoa perde todo o dinheiro. Porque o valor dela não estava no merecimento. Estava em fazer. E para ela fazer, ela tem que perder. Porque se ela tiver, ela não precisa fazer mais. Então eu faço, tenho. Opa, crença de merecimento disfuncional, eu perco. Para eu fazer de novo. Faço. E a identidade? Cris, deixa eu só aproveitar que apareceu uma pergunta dentro do que você está falando. Eu quero fazer um comentário com relação a isso ainda, mas eu vou primeiro fazer a pergunta aqui da Hilda. Deixa eu puxar aqui. Hilda Vilela, né? Ela perguntando, e como agir quando a criança não faz as coisas corretas? Elogia?
Eu vou deixar você responder, mas assim, a questão é claro que a gente tem que corrigir quando não faz coisa correta, mas a questão que a gente está chamando a atenção é como fazer essa correção, deixando claro para a criança que ela é amada independentemente do que ela faça, ela continua sendo amada. Mas fala, Cris, que você é muito melhor para falar sobre isso. Você que é a teacher aqui, a professora. Gratidão, minha linda. O que que a gente fala muito sobre isso? Quando você tem a consciência de quando você consegue gerar na sua criança, no seu filho e na sua filha, que a importância dela é quem ela é e não o que ela faz, ela vai fazer porque ela sabe quem ela é. Tem uma frase que eu amo que diz: eu vou ter o que o meu ser for capaz de fazer. Entende? Existe uma pirâmide, o ser, o fazer e o ter. A base da pirâmide é o ser, é a identidade. Quem eu sou. E a pergunta é, o que que a sua criança, o seu filho, a sua filha, como é que é a autoimagem dessa criança? Ela é para você, ela sente que ela é importante? Ela sente que ela pertence a uma família? Ela sente ali que ela é amada, mesmo que ela erre, ela é amada? Ou ela só é amada quando ela faz a coisa certa? Então, a primeira questão é você criar, você fortalecer a identidade do teu filho. Filho, você é amor, você é meu filho amado. Você é importante para mim. Fala, filho, fala que eu quero ouvir. A sua opinião é importante. Então, é você gerar isso na criança, é a base. E a gente pode fazer isso através de elogios, sim. Mas existe uma ferramenta chamada linha de Losada, que é um estudo de um cientista chamado Losada. O que que ele trouxe? Ele trouxe uma métrica. Que para cada repreensão que você faça para o teu filho ou para a tua filha, é importante você ter feito 6 elogios. Por que 6? Porque se você fizer 3 elogios e chamar a atenção uma vez, é como se ficasse no 0 a 0. Nem favorece, nem prejudica. Se você só faz crítica, se você só corrige o teu filho, é como se o rendimento dessa criança, aqui no 0, ele é baixo. Porque você vai trabalhar a crença de não merecimento, a crença de incapacidade, a crença de identidade disfuncional. Se você só critica, se só você repreende, se só você corrige, ok? Então você precisa corrigir? Ok. Para que a criança não tenha prejuízos com a sua correção, você tem que trazer 3 elogios. Então são 3 elogios para uma correção. Só que se você fizer 3 elogios para uma correção, fica no 0 a 0. Fica no 0 a 0. Não aconteceu nada, entende? Nem prejudicou, mas nem fortaleceu. Então, qual que é a métrica de Losada? São 6 elogios. 6 elogios para cada uma correção. Porque nos teus elogios, como elogiar, Cris? Às vezes com carinho, passando a mão, falando assim, filho, que legal que você arrumou seu quarto. Filho, fiquei muito feliz porque você me ajudou a arrumar a cozinha. Filho, que coisa boa, olha, eu vi como você gosta, você guarda teus brinquedos e você elogia aquilo que ele já faz de bom, entende? Elogios têm que ser em coisas positivas, porque lembra que a mente, ela funciona buscando o prazer ou fugindo da dor? Então é você ativando a tua mente, estimulando a mente à busca do prazer. Então é você elogiando toda vez que o seu filho faz uma coisa boa. Mas de 6 até 7... Porque quando você começa a aumentar elogio demais, em vez de crescer, você vai diminuindo. Você vai prejudicando. Porque essa criança, ela começa a achar que ela é boa demais. E aí ela não aceita mais nenhuma repreensão. Por isso que você tem que dosar entre elogios e chamar atenção, e correções. Okay? Então, você vê que o equilíbrio é sensacional realmente em tudo, né? Aqui, só abrindo um parênteses, aqui realmente, Cris, é um desafio isso. Né? Eu como mãe, vou falar rapidinho que o nosso tempo já está quase acabando, mas, por exemplo, eu tenho 4 filhos. E aí eu só queria trazer um exemplo aqui da minha filha, na época ela estava com 4 anos. E assim, uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado, desde o meu primeiro filho, isso é uma coisa que eu sempre fiz, né? Ou no caso não fiz, por exemplo, quando eu vou chamar a atenção de alguma coisa, eu não falo do meu filho, por exemplo, mas como você é feio por fazer tal coisa? Não, ele pode ter feito uma coisa feia, mas ele não é feio.
Mas olha só, a minha filha de 4 anos, mesmo eu nunca tendo falado isso pra ela, toda vez que ela fazia alguma coisa errada e eu chamava a atenção, ela falava, mas eu sou muito feia mesmo, mas eu não sei o quê, entende? Ela falava isso dela mesma e eu nunca falei pra ela que ela é feia por fazer tal coisa. E quando ela falava isso, eu sempre chamava atenção, minha filha, você é linda. Você fez uma coisa feia, mas vamos corrigir. Mas você não é feia por causa disso. Outra coisa que eu sempre falava também ela falava isso pra mim, Cris, é impressionante, apesar de eu nunca ter falado, né? Você não gosta mais de mim, você não vai mais gostar de mim por eu ter feito tal coisa. E eu sempre falei pra ela, minha filha, o amor da mamãe, não tem nada que você possa fazer que vai diminuir o amor da mamãe e do papai por você. Então, você vê como é importante a gente realmente estimular isso sempre neles. E olha só, mesmo eu nunca tendo falado essas coisas, ela tinha isso nela. Não sei se escuta em algum lugar, né? Não, mas ela tinha isso nela, mesmo eu nunca tendo falado. Agora, imagina, tem muitos pais que fazem isso sem nem se dar conta do que estão fazendo pelo filho, né? Que é o exemplo que você deu da comida e tudo mais, de falar para a criança que ela é feia, que ela... Sabe, certas coisas que a gente fala e que vai minando realmente a autoestima das crianças e que vai acompanhar esse nosso filho desde a infância até a idade adulta. E é realmente um desafio, gente. Laura, e o que você está falando aí, eu quero fazer com um link com o que hoje nós começamos a live. Primeiro, essa criança ela está ouvindo isso de algum lugar. Então, nós pais temos que estar muito atentos com o que a nossa criança está ouvindo. Quem é que ela está ouvindo? E criança ouve tudo, tá? Ela ouve conversa de pai e mãe, sim. Ela pode estar ali do lado brincando com o brinquedinho, você olha para ela, acha que ela não está percebendo nada. Os olhos dela estão aqui e o ouvido está aqui. Está ouvindo tudo que você, pai e mãe, estão falando. Ela entende, sim. Ela pode não racionalizar, mas ela percebe, ela sente e ela traz isso para dentro de si como crenças. Ela faz uma interpretação e traz isso como verdades. E pai e mãe que estão falando dessa forma com os filhos, com certeza, muito provavelmente, foi exatamente fala de pai e mãe, quando você, pai e mãe, eram crianças. E por mais que você tenha falado na tua infância que você faria diferente com os teus filhos, na hora que está acontecendo, não é o emocional que coloca tudo em prática? O seu emocional sabota você, ele sequestra, a gente chama isso de sequestro da amígdala, ele sequestra o seu racional e faz você agir por impulso. E a tua criança, o teu menino, teu filho, tua filha estão percebendo, ela está ouvindo isso e isso fica marcado. Por isso a importância de você começar cuidando da sua criança interior, que é o tema da nossa live. Comece a conhecer a sua criança, comece a cuidar da sua criança. E aí eu falo, se você tem 2 filhos, você passou a ter 3. Se você já tem 4, Laura, você passou a ter 5. Eu falo até mais. Se você está casada, você tem 6 crianças para tomar conta. Porque são os teus filhos, é a tua criança interior e é a criança interior do teu marido. Que dentro do teu marido também tem uma criança. Por isso a importância de você conseguir entender qual foi a infância do teu parceiro, do teu marido, da tua esposa. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, começa a entender que dentro do teu pai e da tua mãe também tem uma criança negligenciada, porque ninguém sabia que essa criança existia. E o que o teu pai e a tua mãe fizeram com você também foram atitudes de uma criança, com as suas lembranças, com as suas memórias. Quando a gente começa a pensar assim, fica muito mais fácil a gente entender e perdoar. É preciso perdoar. É aí que começa a cura da nossa criança interior, não é verdade? Até porque, só fazendo um comentário aqui rapidinho para te convidar para a gente encerrar, Cris. Quando você faz esse convite ao mergulho interior, que realmente ele é necessário, esse mergulho interior ele não tem nada a ver com o julgamento, né? Porque realmente a gente vai identificar o que a gente viveu lá atrás, mas não para julgar quem fez isso com a gente, seja pai e mãe, não para jogar a responsabilidade para cima das outras pessoas, até porque a autorresponsabilidade é fundamental na cura dessa criança interior e para a gente ter mesmo uma vida emocionalmente saudável, vamos dizer assim. E realmente isso começa a gente tem que entender desde sempre, partir do pressuposto de que todo mundo fez o melhor que pôde dentro das limitações que tinha. E como você está falando, os nossos pais também têm as crianças interiores deles, né?
Então é realmente, a cura começa com o perdão, né? Perdão a nós e perdão a todos, né? É verdade, precisa, é necessário o perdão. E o perdão não é sentimento, perdão é decisão. Porque as pessoas dizem, eu só vou perdoar quando eu sentir que não me dói mais. Completamente errado. Decida perdoar. É decisão, é escolha. Por isso que na passagem da Bíblia diz 70 vezes 7. Toda vez que você pensa, toda vez que você lembra, toda vez que você sente, toda vez que alguém fala, tudo, decida, eu perdoo, eu já perdoei, eu já decidi, eu já perdoei. Você já não deve mais nada, eu já perdoei. Eu perdoei, eu perdoo, eu me perdoo. Perdoe sua criança interior. Porque ela fez tudo o que ela fez, te levou ao resultado que você está vivendo hoje, porque ela estava chamando a sua atenção. Simples assim. A tua criança interior passou uma vida inteira. Se você tem 30, 40, 50, 60 anos, tem 60 anos, 50 anos, 40 anos, que a tua criança interior está chamando a sua atenção, te impulsionando, te procrastinando, te sabotando, fazendo você ter atitudes por impulso. Porque ela está chamando a sua atenção. Ei, olha para mim. Eu, criança, preciso de um adulto que tome conta. Por isso a importância. Claro, eu teria um mundo de coisas para falar, mas eu sei que a live tá... A gente precisa de mais umas 10 lives, Cris. Vamos combinar isso para a gente fazer a live da criança interior parte 2. Só complementando, né? Se é que precisa de complemento, que eu acho que não precisa, mas eu vou falar mesmo assim. A questão do perdão, como você falou, é uma decisão e ela é uma decisão minha. Não depende do outro. O outro pode continuar como ele está, não importa. A decisão é minha e se eu decido perdoar, eu vou perdoar independentemente de como o outro vai receber isso. Não é verdade? Que muitas vezes as pessoas condicionam o perdão à aceitação do outro. Não, a aceitação é minha e o perdão só depende da minha decisão e de mim. Ó, o pessoal está pedindo a parte 2, tá, Cris? O pessoal está pedindo a live parte 2. Vamos sim, vamos fazer. Vamos combinar. Perdão não é para a pessoa que te machucou. Perdão é para você se livrar das lembranças do momento que essa pessoa te machucou. É para você cortar com o seu emocional do passado. Então não tem nada a ver com a pessoa merecer ou não merecer. Não é para o outro. Até pode ser que ele se beneficie com o seu perdão, mas a primeira pessoa que vai se beneficiar é você mesmo. Então, decida perdoar, cortar com a lembrança do passado. Uau! Uau! Estamos fechando? Olha, estamos fechando, porque senão a gente vai continuar conversando e daqui a pouco a live cai, e eu não gosto quando ela cai sem a gente poder se despedir. Então, eu só queria te agradecer mais uma vez, Cris, pela aula. Isso aqui não foi uma live, gente. Isso aqui não foi uma conversa, foi uma aula. Eu te agradeço imensamente. Já deixo aqui o convite de verdade, aproveitando aí a campanha da parte 2. Gente, vou negociar aqui com a Cris para a gente ter a parte 2. Sim, temos que só ver a agenda dela. Mas já vou aqui na campanha também da parte 2, tá, Cris? Eu te agradeço imensamente pela tua presença aqui na live, por essa aula, realmente, viu? Gratidão, gratidão. Coração meu, amo falar sobre isso. Então, o que eu quero? Tirar uma foto nossa. O que eu peço para as pessoas? Postem essa foto nossa, marque nós duas e diga o que foi de mais importante que você conseguiu aprender com isso. E deixar uma dica para vocês. Cuidem da tua criança interior. Como, Cris? Não vou ter tempo para falar agora, mas busque entender o que é o método CIS. Faça o método CIS. Se tem um primeiro grande passo, é método CIS. Vai lá. Não sei o que é isso. Pergunta para a Laura, pergunta para mim. Que é o primeiro passo para resolver todos os problemas da tua vida. Seja você com a tua criança, seja você com os teus filhos, seja você com teus pais, seja você em qualquer área da tua vida. Levanta a tua mão, peça ajuda, porque a gente está aqui para te ajudar. Gratidão, minha linda. Show de bola, show de bola. Muito obrigada, Cris. Um grande beijo para você, viu? Fica com Deus. Um excelente dia. E mais uma vez, obrigada por estar aqui. Gratidão, minha linda. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Ai, que delícia de live, gente. Que maravilha começar o dia assim. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Beijo. Tchau, tchau para todo mundo. Gratidão, gente. Tchau, tchau.